Paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, o idealizador da mídia digital Partilha Franciscana, leigo professo na Ordem Franciscana Secular. Hoje vamos dar continuidade ao testemunho, histórias dos santos, beatos, veneráveis e servos de Deus na Ordem Franciscana Secular. E hoje vamos falar da bem-aventurada Ângela Salavar, terceira franciscana. Doméstica, beatificada no dia 13 de agosto de 1991 por João Paulo II em Cracóvia, né? Filha de um casal de agricultores pobres, mas muito religiosos, Ângela nasceu em uma região árida e produtiva situada a 18 quilômetros de Cracóvia. Era a mais nova de 9 irmãos e, além disso, nasceu e cresceu malnutrida, fraca, enferma, muito fragilizada sua saúde. Quanto a qualidades morais, era um tanto desobediente e caprichosa. Frequentou na escola da cidade os 2 anos de estudos possíveis e teve um acesso muito limitado, né? Tanto na compreensão da leitura como da escrita. Ficou a gostar de ler bons livros, sobretudo os livros de piedade. Aos 12 anos começou a empregar-se em trabalhos domésticos em casa das vizinhanças. Aos 16 anos, em busca de melhores condições de trabalho, foi para Cracóvia, onde já residia uma sua irmã chamada Teresa, que ajudou a arranjar o primeiro emprego. Os primeiros tempos, contudo, foram difíceis e viu-se obrigada a mudar-se de ocupação com frequência. Resolveu então inscrever-se na Associação de Santa Zita das Empregadas Domésticas. De início, levou uma vida pouco exemplar, pois era vaidosa, frívola e pouco piedosa. Ao contrário da irmã, que toda se esforçava por seguir os caminhos do céu. Ela também queria chegar lá, mas um pouco mais devagar. Não obstante, continuou mais ou menos assídua às práticas de piedade fiel no cumprimento dos deveres religiosos, talvez mais por rotina que por convicção. Os conselhos da irmã e a morte prematura da mesma levaram-a a mudar de conduta e tomar a vida mais a sério. Foi pondo de parte a frivolidade nas diversões e a vaidade no modo de se apresentar, conservando apenas aquela dignidade própria de uma filha de Deus. Fez também progresso na vida de piedade, chegando a ser orientadora de algumas companheiras. Chegou mesmo a pensar em entrar num mosteiro, consultado com seu confessor. A esse respeito, optou por fazer simplesmente um voto de castidade perpétua. Foi descobrindo pouco a pouco que sua vocação era sofrer com Cristo. E, embora consciente de sua debilidade, aceitou. Deliciava-se em longas orações diante o Santíssimo Sacramento. Lia livros de místicos, tomando a nota de passagens mais interessantes. Por ordem do confessor, começou a escrever um diário para anotar as suas vivências místicas, que facilita as consultas e abreviar as confissões. Tendo encontrado, por fim, condições favoráveis de trabalho, empregada de um casal sem filhos, com eles viveu 8 anos. Por outro lado, foi alvo de vexames incríveis, por exemplo, o do seu de ser esbofetada em plena igreja por uma mulher, e o de seu confessor habitual, cansado com intrigas de pessoas invejosas e até com calúnias levantadas contra Ângela. Se negar, sem mais nem menos, atendê-la. Por
causa dessas confusões, confissões de não mais atendê-las em confissão. Em público, ao obrigar-se a retirar-se da fila dos confessionários, Ângela suportou com paciência essas dolorosas humilhações. A senhora em cuja a casa ela trabalhava adoeceu gravemente e morreu, assistida por ela. Depois disso, vieram viver com o viúvo duas mulheres e seus parentes, que começaram a criar dificuldade à vida e ao trabalho de Ângela. Sentindo-se abandonada, ouviu Jesus dizer-lhe: Minha filha, por que te preocupas? Eu não te abandonei. Tomou então como diretor espiritual um padre jesuíta que acompanhou o seu processo até o fim. E, para seguir mais de perto Cristo pobre crucificado, fez terceira franciscana, cuja regra professa em 1913. Enquanto se encontra em condição de trabalhar, ajuda os doentes nos hospitais, socorre os pobres e suas companheiras necessitadas. Mas em outono de 1916 é expulsa do emprego, acusada de roubo. Sente-se destroçada por doenças, necessidades, invejas, insultos, calúnias. Apenas consegue alguns biscates passageiros e no ano seguinte deixa de poder trabalhar. Resolve então recolher-se no hospital de Santa Zita, de que tinha sido sócio. Mas como nem aí deixam a em paz, a calúnia, a inveja, resolve viver sozinha no pequeno cúbico alugado. Mas foi aí no meio do sofrimento que teve visões de Jesus a confortá-la e a corrigir. Raramente e com grande dificuldade pôde ir à igreja comungar. Muitas vezes ficava privada do pão do céu, pois tinha sido acusado por uma invejosa de se fingir de doente. E essa calúnia fizeram com que os padres franciscanos se recusassem a levar-lhe a comunhão em casa. Ângela ofereceu todo o sofrimento pela libertação da Polônia, sua pátria. Em 1920, com imensa dificuldade, participa de uma peregrinação ao Santuário Mariano de sua região e desde finais desse ano até o meado do ano seguinte sofre dores tão atrozes que quase a levaram ao desespero, mas aceita todos esses queridos tormentos para se unir ao sofrimento de Cristo. Na última etapa de sua vida é alternadamente atormentada por tentações diabólicas, de orgulho e presunção, e é confortada por Cristo com visões celestiais. Numa dessas visões passou a experimentar a felicidade dos céus. E 12 de março de 1922, ela descansa, tem paz em sua vida. A história da nossa irmã é uma história um pouco dolorida, né? É uma história que desde o nascer até o morrer ela passou por muitas dificuldades. Ângela, a bem-aventurada Ângela, foi uma pessoa que não teve muitos privilégios e benefícios. Desde pequena sofreu por necessidade, por carência. Sofreu perseguições, sofreu calúnias, foi vítima de fofoca, foi vítima de acusações. Mas apesar de tudo isso, quando ela se converteu, ela se manteve firme e forte na sua caminhada. Claro que ela sentiu todas essas pancadas da vida, mas por estar focada em Cristo, ela conseguiu suportar todas as bofetadas e cusparadas que sofreu
até daqueles que são próximos, até daqueles que o acompanhavam como diretores espirituais. Mas, apesar de tudo isso, ela se manteve firme e forte, e somos convidados, assim como a bem-aventurada Ângela, a se manter firme e forte. Isso só é possível quando a gente está focado exclusivamente em Cristo, que é o nosso modelo por excelência, e qual nós somos convidados a manter a unidade. Pois, sendo morada do Senhor, podemos manifestar, sim ou não, o Cristo em nossa vida. São Francisco, rogai por nós. Paz e bem.